Importante. Deixa o like, já deixa o like agora, porque vai ajudar a entregar mais Paulo Musi aí na casa dos cidadãos brasileiros. Muita informação boa. Verdade, pessoal. Se vocês gostam do... Bom, tá esse final de semana estudando com o pessoal da Wi-Fi, então se vocês gostam do Monster Cat, então façam isso, interajam, tá? Assim, o algoritmo do YouTube, ele descobre que isso é uma coisa relevante para você. A pior coisa que você tem numa coisa que você gosta é você olhar, não dar nenhum tipo de interação e deixar isso passar. Por quê? Porque isso o algoritmo entende que aquele conteúdo é não relevante. Então vamos aumentar aí a relevância do Monster Cast, vamos Ajudem a gente aí. curtir, compartilhar, clicar aí nas notificações que a galera aqui agradece. Ó, pode me xingar. Pode me xingar à vontade nos comentários. Aí xinga o bebezinho pra dar mais engajamento. Isso, pode me xingar. Pode escrever o que você quiser. Fala, pô, o bebezinho tá careca, tá frango. Mas engaja. Doutor, vamos falar um pouquinho de forma breve, né? Muita gente já conhece a sua história assim, mas a gente tava até comentando aqui o que veio antes, né? A musculação, a medicina, o amor pelo esporte. Como é que foi a relação Paulo Musi e fisiculturismo ali no começo? Ed, eu acho que eu nem conhecia o esporte quando eu comecei a treinar. Eu comecei a treinar musculação porque eu morava em Marília, eu gostava de filme de ação, né? Então o que a gente assistia? Conan. Rock. Comando para Matar, né? Esse filme... Predador. Eu conheci Schwarzenegger desse filme, Comando para Matar. Não foi... Que eu sou mais novo, né? Eu não peguei Conan novinho. Esse é um filme excelente. É aquele filme que você quer ver, por exemplo, no domingo à noite, né? Fora o Monstercast. Por quê? Porque é aquele que ele toma uma porrada, ele vai lá e mata todo mundo. É a coisa mais legal que tem. Ninguém sobra. O exército de um homem só, né, cara? Exatamente. Ainda mais que mexem com a filha dele, né? Isso tem um valor especial pra mim. E ele atravessa o vilão com um cano, né? não é? Que solta vapor ainda. Né? Ou seja, vamos liberar essa energia, né? Vamos liberar essa pressão do vilão. Cara, tem coisa mais legal que isso? Então, eu assistia isso. Tinha um primo meu, Marto, que fazia... ele fazia exercício e ele fazia arte marcial. Ele fazia capoeira e ele treinava musculação. Meus outros dois primos, Fernando e Gustavo, eles faziam karatê e treinavam musculação na época no Polisport, cara. Olha, coisa muito antiga. E aí eu conheci musculação através disso, mas era uma coisa enigmática. Pra você ter uma ideia, né? A academia naquela época, pessoal, não era um lugar que o profissional de educação física ele gostava. Ele tinha até preconceito. O pessoal que fazia, por exemplo, educação física em Marília tinha outras aspirações. Não tinha ser treinador pessoal. Os caras, eles queriam ser técnicos da equipe de natação. Então, a gente tinha um técnico famosíssimo. A equipe de natação de Marília do Aeroclube era sensacional. Treinava com o Zebra. Puta, os caras fazem 10 mil metros de rodagem. Os caras são foda e não sei o quê. Esse técnico, por acaso, era um dos únicos técnicos esportivos que mandavam os atletas fazerem musculação. Os outros, os caras do futebol, os caras de ciclismo, etc., o esporte que fosse, eles falavam que musculação ia deixar o cara atarracado, pouca flexibilidade e que ele ia perder desempenho e ficar muito pesado. Então, a própria musculação era uma coisa vista como se fosse um tipo de atividade de menor, né? Era vista como até um constrangimento. Você faz musculação? É marginalizado, né? Exato. E a gente, cara, como que você gosta de treinar? Porque alguém que você gosta te apresenta isso, te ensina um caminho e você fala, pô, eu vou atrás disso. Então, do jeito que a gente conseguia. E lembrando, a gente está falando de 1992, né? Cara, não tinha internet. Não tinha publicação de livro. Cara, vocês entenderam o que é? Você acha que tinha Belmiro de Salles naquela época que falava, olha, técnicas de intensificação. Não tinha nada disso, Tinha cara. nem Valdemar ainda. O Valdemar que nem tinha, né? Não tinha. Nem ele. O professor Valdemar devia ter 15 anos nessa época. Né? Porra. Eu tinha 11, ele tinha 15. Não, coisas do gênero. Não é assim também, pô. Então tá bom, ele tinha 18. Ele tava entrando na faculdade. Mas assim, a gente não tinha orientação. Sim. De fato, você lembrou do professor Valdemar, porque ele foi a primeira pessoa que foi buscar conhecimento lá fora e falou, não, pera lá, fisiculturismo é sério, vou estudar na fonte, eu vou buscar de quem faz isso. E mesmo assim ele foi, né, muito mal visto por toda uma situação acadêmica, o pessoal mais formal, né? E porque ele revelou que era toda a face do fisiculturismo, né? O exercício, a alimentação, e falou de medicação. E o pessoal falou, como isso? Né? Até hoje isso é um problema, imagina em 1990, nos anos 2000. O Rodolfo Pérez conta que até sofreu processo por conta de participar lá com o livro. Foi, ele escreveu o livro e o fato dele ser um coautor, eu lembro disso, ele foi chamado no CRN,
né, para justificar, só foi um processo, foi uma coisa que não era um assunto nem que ele falou, né, quem escreveu não foi o Rodolfo, mas como o nome dele estava associado, né, vamos bater nele também, né? Pois é, e foi. Cara, pra você ter uma ideia, quando a gente começou, eu comecei o consultório com o Rodolfo. Vocês sabem dessa história? Na época que eu fui, o Rodolfo tava. Eu lembro que você começou, era você, o Rodolfo, e tinha mais outros profissionais também, ou não? Era só você? Não, o começo foi eu e o Rodolfo no consultório de um amigo nosso que é fisioterapeuta, que é o Ciro Alexandre. Né? O Ciroca Pipoca, né? Pronto, contei o apelido dele. Mas o Ciro era fisioterapeuta, ele tinha um consultório na Avenida Paulista e ele me alugava por hora, tipo um coworking, né? Então ele me alugava uma salinha lá e ele alugava a mesma salinha pro Rodolfo. Então eu atendia o Rodolfo. Porra, hein, e a gente se encaminhava os pacientes para fazer a parte nutricional com o Rô e para fazer a parte de fisiologia do exercício, a parte mais, né, de médica da coisa, fazer comigo. Hoje essa consulta vale milhões, hein? Os dois. Cara, sabe quanto eu cobrava na época? R$200. Caramba. Minha consulta era R$200. Caramba, cara. E aí, depois desse consultório, aí a gente foi junto pra Ascensão Alves dos Santos, que fica lá no Brooklyn, que é o consultório que eu atendi o Ed. Na época que ele pesava 67,9 kg com 12,1% de gordura. Não é zoeira, eu te mostro. Tava até condicionado, 12%. Não, eu tava falando 12 pra ele. Tava, ele tem até certeza. na ficha. Eu lutava Gilberzinho, eu lutava até 61, mano. Pluma, você era categoria peso pluma. Era vergonhoso ser chamado Atletas Pluma Branca. Pô, agora era branca na época. Credibilizou o Monstercast, o hoster, o criador do Monstercast é categoria Pluma. Eu tenho 90 quilos hoje, Brasil. Se você quiser, a gente legal, seleciona, né? E manda a tua ficha pra galera. Não precisa não. Mas aí tem seus dados. Caramba, velho. Isso que é a pessoa organizada. Eu não tenho conversa da semana passada. Não lembro nem o que ele comeu ontem. A gente tem tudo. A gente tem a dieta do Ed, a gente tem os suplementos que o Ed usava, pré-treino, pós-treino. Tem uma capivara aí, hein, cara. Cuidado. Não, eu contei pro Muzi. Fui lá, né? Pesava... Queria... Né, melhorar meu desempenho. Queria tomar as coisas. Falei, quem que é o cara? Paulo Muzi, né? Ele brecou. Fui lá, eu saí frustrado. O Muzi não quis me passar nada. Cara, mas a gente tem aqui, eu tenho a anotação aqui. Ele é o menino da história lá da colher de chumbo? Não, cara, esse menino da colher de chumbo era um menino de... Cara, por mais maluca que essa história pareça, ela é verdade, é um menino de Aparecida, cara. Eu lembro que ele veio cheio, acho que uns 3 moletom, cara. Ele sentou na minha frente e falou, sei treinar, eu sei comer, eu vim aqui tomar um negócio pesado. Eu olhei assim, cara, esse moleque não tomou nem banho, cara, pra falar em coisa pesada. E aí ele foi lá, aí eu mandei, porra, tomou colher de chumbo, filho? É o que tem que começar. Mas, por exemplo, vamos começar do caso do Ed. Por que não? Então, vamos tirar do lado questões morais, vamos falar de questões técnicas. Quantos anos você tinha em 2000? Tinha 19 para 20 anos. 19 para 20 anos, lutador de jiu-jitsu, e o objetivo dele na época ainda era ser lutador. Então você tem que imaginar o seguinte, tudo tem um trade-off, tudo tem uma troca. E quando você tem 19 anos, só o fato de você treinar, você já causa um amadurecimento muscular. E por que é importante a gente levar isso em conta? Porque o nosso amadurecimento muscular, ele acontece até os 35 anos de idade. Então, aos 35 anos de idade, a gente tem o nosso amadurecimento muscular máximo, que é a fase onde você consegue tirar o máximo de função desse físico. Só que o problema é o seguinte... Quando a gente fala de treinamento físico, principalmente quando a gente fala de treinamento de força, existe um custo muscular para o tempo de treino que você faz. Então, existe um processo contínuo no músculo que é síntese e degradação. Você sabia que teu músculo ele não é o mesmo de 2 meses atrás? Sabia. A gente tem uma velocidade de síntese e degradação que faz com que a gente tenha um turnover, ou seja, você quebra músculo e constrói na velocidade de 1 a 2% por dia da sua musculatura inteira. Então é um negócio abrupto até. Sim. Por dia, 1%, 2%. Então você tem que imaginar que daqui 50 a 100 dias é como se você tivesse uma musculatura musculoesquelética completamente nova, um tecido musculoesquelético completamente novo. É por isso que a gente mede sequência de treinamento mais ou menos em 3 meses, pessoal. Porque, na verdade, o que acontece? Demora entre 50 e 100 dias para esse músculo ele se quebrar. A maioria das vezes, ou eu lembro quando eu comecei a treinar, eu achava que músculo nós desenvolvíamos como se fosse um prédio. Então eu vou construindo andar. Então eu vou aumentando. E não é assim. Por isso que o pessoal fala assim, musculação é ingrato. Não, musculação não é ingrato. Musculação depende de estímulo. Principalmente se você tem um físico num nível suprafisiológico, além do normal. Por quê? Porque é como se, na verdade, você estivesse numa construção de uma casa. Só que imagina uma casa que está em reforma 100% do tempo eternamente.
E é assim, pô, eu quero um quarto maior. Então vem um pedreiro quebrando e outro vem atrás construindo. Só que imagina que as situações que você coloca de ambiente anabólico, então a gente chama de ambiente anabólico, a presença de alimentação, a alimentação adequada, suplementação adequada, repouso, treinamento. Então, num ambiente anabólico, o que existe a gente tem, por exemplo, 2 pedreiros para quebrar, 2 pedreiros para construir. Sim. Quando você começa a colocar técnica de treino e técnica de alimentação, você começa a aumentar a função. Então, imagina que o seu pedreiro começa a trabalhar, ele vem um amigo, por exemplo, e aí você tem 2 pedreiros para quebrar e 3 pedreiros para construir. Só que aí do que você depende? Você depende de tijolo, de cimento, de madeira. E para o teu corpo entregar isso, depende de um determinado tempo, onde esses caras eles consigam chegar na máxima velocidade de trabalho, que é o tempo entre a mudança da função para a mudança do que é a forma. Então o corpo ele tende a sempre mudar a função. Pô, eu tô conseguindo fazer mais repetição, ou tô conseguindo levantar mais peso, então tá certo. Por quê? Porque logo menos você vai aumentar o que é a sua massa muscular. Agora, não, eu quero aumentar e depois eu vou ganhar força. Não é assim que funciona. Existe uma relação de tamanho e força que é a secção transversa do músculo versus a força que ela consegue fazer. Porém, o que vem primeiro, e isso é importante, não é o tamanho, é a função. E de acordo com essa função, a forma que você trabalha essa função é a forma que você vai conseguir ganhar a função mais rápido. Por isso que tem todos os intensificadores de exercício, lá a aula do Belmiro, as publicações do Belmiro, e tem as coisas que a gente utiliza para fazer com que essas pessoas elas consigam desenvolver uma massa muscular rapidamente, ou desenvolver uma massa muscular muito exuberantemente, ou então manter essa massa muscular. Que também é uma coisa que depende do seu exercício. Não é todo mundo fala, exercício, musculação é uma coisa ingrata, se eu paro, ele diminui. Ué, mas tudo que você para de fazer, você atrofia. E no seu caso, Ed, o que acontecia? Primeiro, você tinha um esporte. Sim. O fato de você ter um esporte significa que no momento de recuperação muscular, você, em vez de estar fazendo recuperação muscular, você está fazendo intensidade. De novo, né? E você treinava jiu-jitsu pra caramba. Você devia ser faixa azul na época. Acho que tá. Eu era azul. Eu falei branco, mas eu já era azul já. Eu acho que você já era azul em 2011, assim, porque eu tenho anotado aqui. Sim, já era azul. E aí o que acontece? Você ainda estava naquela fase, naquela gana de fazer o que é a sua graduação. Sim. Então o que acontecia? Cara, não tinha jeito. Você chegava no jiu-jitsu, você lutava jiu-jitsu. O grande questão da tua evolução é uma outra coisa que a gente estava conversando, que é, primeiro, quando você tinha 67,8, você lutava até 61. Pois é. Quando você ganhou peso, qual que foi o quanto que você começou a lutar? Qual foi a categoria? Então, foi o que eu tava falando pra você. Eu parei de lutar porque eu tava na época acho, com uns 8,5, 8,6. Você lutava com um cara muito maior que você. Muito mais alto. O cara encaixava um triângulo em mim que nenhum... Exatamente. Ficou pra mim, ficou desproporcional. Então, o que tinha? A preocupação que a gente tinha na época é criar uma situação onde você conseguisse, ao mesmo tempo, melhorar fisicamente e melhorar esportivamente. Mas o esporte, ele sempre é um fator limitante do que é a sua forma física. Lembre que um fisiculturista profissional, ele recebe para não trabalhar. Verdade, para ele ficar quietinho lá. Exatamente, ele não recebe para ele treinar. Ele não recebe fazer propaganda, ele é pago para ficar quietinho e descansar e o físico dele ter tempo para se reajustar. E quanto que demora isso? Bom, se a gente for olhar, por exemplo, velocidade de síntese proteica, quanto tempo você acha que você fica fazendo, por exemplo, modificando seu bíceps depois que você faz um treino de bíceps? 48 horas? Mais ou menos 72. Entre 48 e 72. Então, 3 dias. Então, imagina que alguma besteira que dá, vamos supor no seu final de semana. Então, vamos supor, Fernando, que você... na sexta? Você treinou sexta-feira, só que aí no sábado chegou um pessoal da sua família. Não, vamos jantar. E o pessoal é festeiro. Aí, pô, tá bom, vamos jantar. Aí, em vez de dormir, sei lá, 10, 11 horas que você está acostumado, você vai dormir 3 da manhã. Em vez de você comer a sua alimentação que você está acostumado, os caras começaram a te forçar. Não, faz isso, faz aquilo, toma um gole disso, toma um gole daquilo. Não comeu direito. Domingo você já acordou mais ou menos. Essa besteirinha que você fez no sábado à noite, ele já comprometeu o treino de sexta, de quinta, de quarta. Aí domingo você ficou mais ou menos, você não conseguiu treinar. E o que a gente sabe? Nós sabemos que desde 2016... o Brett Schoenfeld ele publicou um estudo falando o seguinte, que, diferente do que a gente pensava, por mais que o exercício ele tenda a modificar o nível de degradação muscular, ou seja, quando você destrói de músculo, ele também provoca a síntese.
Antigamente a gente achava que a síntese proteica ela era condicionada à alimentação, ou seja, eu treino e tenho alimentação, faço síntese. Isso não acontece. O que acontece é quando você treina, você tem aumento de síntese proteica independente da alimentação. Então, domingo você não treinou, o que acontece? Você acelera a degradação. E aí tem um problema mais difícil ainda, que fala na técnica de treinamento. O jeito que você treina importa para equilibrar síntese e degradação. E aí a gente fala do pessoal, o treino fofo, o treino forte. A polêmica isso é importante? Sempre. Cara, isso é importante pra caramba. Mas não é uma coisa pra gente pegar e fazer sacanagem. Isso é uma coisa pra gente pegar e orientar a galera. Por quê? Porque quem tá treinando com baixa intensidade tá perdendo músculo e não construindo. Por que isso? Porque a célula muscular que é ativada parcialmente ou não é ativada, ela sofre maior degradação do que aquela que é ativada. Então interessa, por exemplo, quando a gente vai ver a pirâmide de Dessalles lá, o que é a base da pirâmide? Primeira coisa, execução. Para quê? Para você ter o músculo-alvo sendo ativado. Segunda coisa é peso, não é repetição. O professor Tácito Júnior, ele fala, né? Cara, mas a volume é a rainha da hipertrofia. É verdade, mas o peso é o rei. Então você só adianta você trabalhar volume, você está trabalhando peso. Fez o peso, você tem a ativação completa, e aí você faz o volume sobre essa ativação. Quem que estudou isso de uma forma mais aprofundada? Um cara chamado Jeremy Lenick, ele fez um estudo seguinte. O que acontece quando eu treino até a falha? E se eu treinar até a falha com uma carga baixa, se eu treinar até a falha com uma carga pesada, tem diferença? É isso que ele descobriu. Ele descobriu que quando você treina até a falha na carga pesada, todas as células são ativadas e, portanto, todas entram num processo de síntese. Quando você trabalha até a falha numa carga leve, então 35%, 40% de um RM, não são todas as células ativadas. Você desgasta, só que você não faz ativação celular. E aí, as células que vão sofrer naturalmente degradação, elas sofrem mais ainda esse processo de degradação porque elas não foram ativadas pelo exercício. Então, perceba... O que a gente gera se a gente coloca, por exemplo, um treino de jiu-jitsu logo depois do teu treino de musculação? Vamos supor que, cara, era o que eu fazia. Exatamente. O puro leiguismo. E não é, na verdade, era o que você gostava. Era a informação que eu tinha. Né? E que você não sabia que te limitava. O fato é o que você tá falando, Doutor, que logo, anos nesse ritmo, eu tive uma lesão super séria nas costas. E o médico não era nenhum especialista em musculação, diagnosticou com muita facilidade. Falou, cara, eu queria treinar que nem o Brent Roy, lutar que nem o Ryan Gracie, tudo na mesma semana. E tive uma ruptura parcial do romboide. Mas você percebe que não é à toa que o Brent Warren ele é fisiculturista e o Ryan Gracie exatamente. Ele é... Exatamente. Por mais que o Ryan tinha um shape legal, mas assim, eu entendi. Mas é o shape do lutador. Exatamente. E então, assim, eu queria ser o lutador com o shape do bodybuilder e treinar igual os dois. Aí, isso não é... Isso daí, veio. cara, isso não é um sonho de infantilidade leiguice. Cara, isso uma grande parte de lutadores, eles pensavam quando a gente fala na década de 2010. Né? Pra você ter uma ideia, teve um sujeito que chegou no meu consultório e ele já era um lutador de vale tudo, profissional, falou, eu quero subir no ringue rasgado. Eu falei, pra quê? Pra ser rasgado até morrer? Né? Você quer ganhar ou que você quer subir rasgado? Essas duas coisas provavelmente não são factíveis. Performance ou estética, né? Escolhe. Que acho que o pessoal via lá o Ken Shamrock, tinha uns lutadores, né, com físico bem desenvolvido. Mas o Fedor barrigudo dava pau em todo mundo. Era forte. Era forte. Feiozão, ele ia lá, acertava a mão. Só apanhava. Isso. Pois é. Não, e assim, se a gente parar pra pensar também, tem outra coisa, feito câmera, né, Ed? A gente não conhece esses caras. Sim. E a gente viu um monte de gente que é uma coisa na tela e uma coisa muito diferente na realidade, né? Então, pro nosso padrão da época, você tem que puxar o que era o seu padrão da época. Eu acho que se a gente colocasse hoje, por exemplo, o Ken Shamrock do seu lado, hoje você ia falar assim... não é realmente tudo não era tudo isso. Verdade. Né? É que eu vi ele do lado do Royce, que pesava 70 quilos. Né? Exatamente. Então a gente tem um efeito de comparação que um cara de 70 quilos um pouco mais definido na tela de TV parece gigante. Você tem que ver que a gente assistia em TV de tubo, não tinha LCD, né? Não tinha nada perto de LCD, e com aquela definição de 360p, né? Que não ajuda muito, né? Então as coisas eram muito limitadas. Agora imagina o seguinte, né? Você faz o seu treino de musculação. Se você ainda assim respeita o que é a hora crucial de recuperação, que são as primeiras 6 horas, né? Por quê? Porque é um momento que você tem até 150% mais de síntese proteica. Tá? Então, nesse período dessas primeiras 6 horas, se você respeita isso, você tem que lembrar que você tem um aumento de síntese proteica tardia que dura até 72 horas. E que nessas 6 horas você fez o quê? A recuperação da sua massa de glicogênio e a maior parte da sua síntese,
que foi induzida pelo treinamento. Aí você pega e coloca o jiu-jitsu logo depois. O que acontece com a outra recuperação? O que acontece com a recuperação tardia? Essa diminui. E aí o que informação? Porque exercício é informação. Entenda o seguinte, do mesmo jeito que a gente pega um texto, lê essa informação, essa frase, ela vira uma ideia, a gente corticaliza e vira um raciocínio. Quando você coloca o seu músculo em tempo sob tensão, peso e contração, isso é informação do músculo. Você passa uma informação para ele, deixa ali, né? Exatamente. A informação da musculação é específica para fazer força e volume muscular. Agora, a informação do jiu-jitsu, dos outros esportes, é uma informação que é uma informação caótica, então ela é adaptada por causa do exercício. Você, quando treina jiu-jitsu, você fica apto a treinar mais jiu-jitsu, mas não porque você fica mais forte, mais rápido e mais adaptado. É porque você também fica mais econômico. Como é que os faixa preta lutavam na tua época? Você lembra que eles não faziam esforço? Nada, nossa, parecia que tava só brincando assim, fazendo de origami. E como é que é campeonato de faixa preta? É chato pra caramba, né? Legal é faixa azul, faixa branca, então é mais legal. Porrada. Parece luta de peso leve no UFC. Cara, o cara toma 30 socos na cara e não cai. Verdade. Mas é porque o cara é forte? Não, é porque o soco é fraco. Sim. Então, isso é a questão. Então, quando você sabe dessas coisas, você entende que, muito breve, você tem que fazer ou uma reestruturação da sua vida, que vai te colocar numa demanda quase que de um atleta profissional. Né? E que os seus gastos com alimentação e suplementação, para falar o mínimo, alimentação e suplementação, cara, vão ser predominantes.